Olá, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai aprender, né, e a falar como calcular aí proporcionalidade de, né, uma determinada coisa. Nesse caso aqui, a princípio, eu quero ilustrar para vocês para que serve a proporcionalidade, ok? Então, repare, essas duas fotos são iguais, certo? Se eu quiser ampliar essa segunda foto, por exemplo, puxar aqui e ampliar ela, repara que à medida que ela vai ampliando, ela amplia tanto na largura quanto no comprimento, certo? Então, ela amplia proporcionalmente. Agora, se eu pego essa figura aqui inicial e estendo ela aqui, né, eu mexo só com o comprimento dela, olha só como que a proporcionalidade dela vai mudar com relação à figura original, tá vendo? Ela vai ficar muito esticadinha, então a gente já dá para perceber que ela ficou completamente fora o quê? De proporção. Então, proporcionalidade é algo que vocês já estão habituados a mexer no dia a dia. Porque vira e mexe, a gente mexe em foto, no Instagram, né, em Facebook para poder postar. Então, proporcionalidade a gente mexe no dia a dia, né, sem falar que a gente está usando aí proporção, certo? Da mesma forma, se eu mexo somente na largura, olha como é que fica desproporcional, tá vendo? Com relação à foto original, ela fica totalmente desproporcional. Então, ela acaba não seguindo aí uma proporção, né, nessa segunda foto que a gente ampliou, certo? Muito bem. Agora, vamos entender como que a gente vai calcular a proporcionalidade de uma determinada coisa. Quando a gente vai saber, né, que algo é proporcional ao outro. Então, vamos lá, vamos aprender isso. Na aula passada, a gente aprendeu proporção entre dois números, não é isso? Quando a gente está fazendo aí razão entre dois números, né? O que a gente faz? Por exemplo, se eu quero escrever a razão entre os números 3 e 5, como que a gente escreve? Razão entre 3 e 5 é 3 sobre 5, não é isso? Se eu quero aprender a escrever a razão entre os números 2 e 4, como que a gente escreve a razão entre os números 2 e 4? A gente vai vir aqui, vai pegar o 2 e escrever ele, né, dessa maneira. Então, o numerador vai ser o número 2 e o denominador vai ser o número 4, certo? Mas isso aí é tema da aula passada. Bom, agora, se eu quero saber se dois números, né, se duas coisas ou se os pares de razão formam ou não uma proporção, o que eu vou fazer, meninos? Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber se, por exemplo, esse aqui, né, que é um par de razão, por que é um par de razão entre os números 3 e 5, é proporcional com os números 2 e 4. Então, eu quero saber se essa razão é proporcional a essa aqui. Como que a gente vai fazer? Muito simples. A gente vai pegar essas duas razões e nós vamos igualar essas duas razões, ok? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. 3 sobre 5 igual a 2 sobre 4. Por quê? Porque se essas duas razões, né, forem proporcionais, um lado tem que ser igual ao outro, ok? E como que a gente vai fazer resolver isso aqui? É muito simples, tá? Toda vez que a gente tem uma razão separada por uma igualdade, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Então, eu vou pegar esse 3, vou multiplicar com esse 4 e, analogamente, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar com esse 5. Isso aí a gente chama de propriedade fundamental das proporções, ok? Tá lá na página 71 para quem gosta de acompanhar no livro. Então, o que a gente vai fazer? 3 vezes 4 é igual a 12. Então, estou fazendo aqui, ó, 3 vezes 4 igual a 12. Analogamente, 2 vezes 5 vai ser igual a quanto? 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Então, olha o que aconteceu. Deu 10 igual a 12. Só que 10 é igual a 12? Não. 10 é o quê? Diferente de 12. Ou seja, essas duas razões aqui, elas não são o quê? Proporcionais, ok? Então, essas duas razões não são proporcionais. Elas não obedecem aí, né, uma proporção,
ok? Então, vamos para mais um exemplo. Vamos supor agora que eu queira calcular a razão entre os números 5 e 9, né? Então, eu vou escrever dessa maneira, 5 sobre 9, e comparar, né, para poder ver se esses números são proporcionais com a razão 20, né, sobre 36. Então, o que a gente vai fazer? Para poder saber se essas duas razões são proporcionais, a gente vai multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar o 5 com 36. Então, tá aqui. 5 vezes 36, vou colocar aqui indicado só para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Depois, eu vou vir aqui e vou pegar o 20 e multiplicar pelo 9, tá? Então, vou deixar indicado aqui, 20 vezes 9, ok? Pronto. Agora, eu vou calcular 20 vezes 9 e 5 vezes 36. 20 vezes 9 deu 180, ok? E 5 vezes 36 também dá 180. Ou seja, essas duas razões, elas são o quê? Proporcionais. Porque, reparem, esse lado deu igual ao outro lado. Então, elas obedecem aí uma proporção, ok? É isso, gente. É difícil? Não é. Eu vou só dar mais um exemplo que pode ser que esse exemplo confundam vocês, ok? Galera, vamos supor agora que eu queira encontrar o valor de x. Quando eu falo que eu quero encontrar o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções, o que a gente acabou de ver, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar um valor de x de modo que aquele valor encontrado, né, seja proporcional, ele me dê uma razão proporcional ao outro lado da minha equação. Então, o que a gente vai fazer? Parece difícil, mas não é. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar esse x e vou multiplicar com esse 3, tá? Então, multiplicando cruzado aqui. 3 vezes x dá 3x. Igual. Agora, eu vou pegar esse 6 e vou multiplicar com esse 2. 6 vezes 2, 12. Pronto. Ah, professora, e agora? Deixa eu passar o x para o lado de cá, porque eu tenho um toque. Pode passar, não tem problema, tá? Então, aqui vai ficar menos 3x, que é igual a menos 12. O que eu fiz? Só passei o x para a esquerda e o número para a direita, tá? O que eu faço agora? Vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar 3x igual a 12, ok? Esse 3 que está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 12 sobre 3. Então, x é igual a 4. Pronto, encontrei o valor de x. Fácil ou difícil, galera? Molezinha, tá? Molezinha. Vou só para mais um exemplo para vocês, né, terem vários exemplos aí para poder fazer em casa, tá? Vamos supor agora que a gente tem x mais 1 sobre x menos 1, isso aqui igual a 3 sobre 2, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu quero encontrar o valor de x, tá? E aí, o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz no anterior, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar com o x menos 1. Só que, repara, eu tenho que pegar o 3 e multiplicar com x e 3 multiplicar por menos 1. Olha só como é que fica. 3 vezes x, então, vou fazer passo a passo para não confundir. Então, vai ficar 3 vezes x menos 1, ok? Que é esse vezes esse. E agora, eu vou fazer do outro lado. Do outro lado, vai ficar x mais 1 vezes 2. Então, pode colocar assim, ó, 2 vezes x mais 1. Posso, sem o menor problema, ok? Agora, eu vou fazer multiplicação chuveirinho. 3 vezes x e 3 vezes menos 1. 2 vezes x e 2 vezes 1. E vamos ver como que vai ficar isso aqui. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Igual. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, mais 2. Pronto. Agora, eu vou vir aqui e vou
tudo que é letra vai para um lado e tudo que é número vai para o outro. Vou resolver essa equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, vai ficar 3x menos 2x, que é igual a 3 positivo mais 2, porque eu passei o 3 para o outro lado, certo? Muito bem. 3x menos 2x vai ficar x, igual 3 com mais 2, 5. Pronto, encontrei o meu valor de x. Então, aqui o x, no caso, vai ser igual a 5, ok? Ficou claro? Façam as atividades, tá? Não deixa para fazer só nas lives, mas durante as lives nós vamos resolver vários exercícios com relação à proporcionalidade, ok? No mais, a gente fica por aqui. Um beijo grande e até a próxima!